E aí, moçadinha, vamos lá? Fazer a correção dos exercícios que eu passei semana passada, né? Acho que terça-feira, né? Caros alunos, primeiro vocês farão uma leitura reflexiva e atenta sobre o conteúdo dessa semana. Anotem no caderno as partes que julgarem importantes. Quem fizer a opção de imprimir, lembrando que não é obrigatório, grifem no texto o que acharem necessário para seu entendimento. Números inteiros. Que tal um desafio? Pense no menor número que puder. Será que você pensou no zero? Se sim, preciso lhe contar que há números que conseguem ser menores que ele. Alguns não. Existem infinitos números menores que zero. E é bem provável que você já os tenha visto por aí. Sempre que estamos no inverno, a temperatura cai. Algumas cidades do sul do Brasil chegam até mesmo a nevar. Quando isso acontece, a temperatura está menor do que zero. Em Urupema, cidade de Santa Catarina, a temperatura já chegou a atingir menos 6,8 graus Celsius no ano de 2013. Agora, desafio. Agora que você já sabe que existem números menores que zero, vou lhe propor um novo desafio. Dessa vez, será uma perguntinha rápida. Você tem R$ 5 em sua carteira. Perde uma aposta de R$ 10 para ele. Se você só tem R$ 5 para pagar para o seu amigo, o que acontece então? Bem, vai ficar devendo R$ 5. Neste caso, podemos dizer que seu saldo é menos 5, certo? Os números negativos que citamos, assim como todos os outros existentes, pertencem a um conjunto numérico muito especial, chamado conjunto dos números inteiros, que pode ser representado pela letra Z. Os números inteiros são formados pelos números naturais e também pelos números negativos, além do zero, que não possui sinal. O zero não é nem negativo nem positivo, tá, pessoal? Podemos representar esse conjunto numérico da seguinte forma: conjunto Z, né? Conjunto dos números inteiros. É igual aqui, ó, começando do zero, 0, 1, 2, 3 até o infinito. Menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. Pessoal, quando nós andamos do zero para a direita, ele vai aumentando, não vai? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais afasta de zero, mais para lá de zero ele vai, maior ele é. No entanto, quando é para a esquerda, quando ele volta à esquerda, quanto mais longe de zero, menor ele é. É o contrário, entenderam? Por exemplo, menos 1 é maior do que menos 2. Por quê? Porque ele está mais pertinho do zero. O menos 3 é maior do que menos 4. Por quê? Porque ele está mais próximo de zero. E, no entanto, ele é menor do que o menos 2. Por quê? Porque o menos 2 está mais próximo de zero. Então, quanto mais para cá ele vier, menor ele fica. Esse conjunto é dito infinito positivamente e infinito negativamente, pois possui infinitos números positivos e negativos. Outra forma de visualizar os números negativos é através da reta numérica, pois ela consegue organizá-los de forma eficiente. Além do fato de que a reta dá-nos a ideia de infinidade. Na reta numérica, à direita do zero ficam os números naturais positivos, né? Os números naturais. E à esquerda do zero ficam os números negativos, tá?
Então, quais são os naturais mesmo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, né? Só que quando você acrescenta os negativos, eles não são mais naturais, eles são números inteiros, tá bom? Ó, para você entender melhor sobre, por exemplo, sobre ser número maior ou número menor, por exemplo, você deve R$ 5 para mim e R$ 10 para minha irmã, não é? Ou seja, qual a sua dívida é maior? Qual é a sua dívida maior? É para minha irmã, que você deve R$ 10, não é? Ou seja, a sua dívida de 10 é maior do que a sua dívida de 5, certo? Aí eu pedi para vocês assistirem esse vídeo, a história dos números negativos. Espero que vocês tenham assistido, né? Porque dá uma ideia melhor para vocês entenderem, tá bom? Aí eu passei algumas atividades na apostila, que eu vou resolver depois, tá? Desse vídeo, no outro vídeo, que é bastante coisa, mas eu vou fazer a correção de todas, tá? Então, vai ficar por último, certo? E aí, agora, nós temos umas atividades para fazer, né? Que são as atividades 2. Atividade 1 é a apostila. Ó, indique os números abaixo com números inteiros, negativos ou positivos. Exemplo, saldo de 3 gols a favor. Se é a favor, é positivo, então mais 13. Saldo de 7 gols contra. Se é contra, é negativo. Profundidade de 100 metros, ou seja, está abaixo do nível do mar, não é? Se está abaixo do nível do mar, é negativo. A altura de 50 metros está acima do nível do solo. Está acima é positivo. Lucro de R$ 200, ou seja, não tô devendo, né? Eu tenho um lucro, não é devedor meu saldo, é credor. Prejuízo de R$ 150, ou seja, eu perdi R$ 150, então é negativo. Temperatura de 20 graus Celsius acima de zero, ou seja, é positivo. Temperatura de 4 graus Celsius abaixo de zero. Se é abaixo de zero, é negativo. 732 metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo do nível do mar, é negativa a temperatura, certo? 2. Considerando a reta numérica abaixo, responda. Então, nós temos uma reta numérica, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E as letras, algumas letras do alfabeto em cima. Qual é a abscissa do ponto A? Vamos localizar o ponto A. A abscissa dela qual é? Menos 5, né? Qual o valor que tá no ponto A? Qual é a abscissa do ponto F? Vamos achar aqui, ó, menos 2. Qual é a abscissa do ponto B? O ponto B tá onde? Em 1. Qual é a abscissa do ponto K? Aqui, ó, 4. Qual é a abscissa do ponto E? Ponto E onde que tá? 3. Qual é a imagem geométrica de mais 5? L. Qual é a imagem geométrica de 0? Qual letra que tá em 0? J. Qual é a imagem geométrica de mais 2? Olha lá. C. Qual é a imagem geométrica de menos 1? Ponto G. Qual é a imagem geométrica de menos 3? H. Só isso, certo, gente? Agora nós vamos ver outro vídeo, tá? Com as resoluções dos exercícios da apostila.